Amar o seu inimigo é uma tarefa fácil ou é uma tarefa difícil? Como nós devemos nos portar mediante essas situações? Pessoas por vezes vão odiar você, vão sentir inveja de você, não vão querer o seu bem, vão se colocar como inimigo mesmo atrapalhando o seu caminho. Como nós devemos nos portar diante disso? O mais comum que todas as pessoas pensam é: eu vou pagar o mal com o mal. Se ela está me fazendo isso, eu vou fazer pior para ela. Se ela está buscando o meu mal, falando mal de mim, eu vou falar mal dela 10 vezes mais. E algumas pessoas chegam até o extremo da violência, de matar outra pessoa, porque realmente se sentiram incomodadas com alguém que era inimigo delas. A Bíblia fala sobre isso, nos ensina sobre isso também, como nós devemos nos portar diante dos nossos inimigos. E os nossos inimigos podem ser muitos. As pessoas podem se tornar inimigas no ambiente de trabalho, as pessoas podem se tornar inimigas dentro da própria casa, dentro da própria família, as pessoas podem se tornar inimigas por motivos religiosos, as pessoas podem se tornar inimigas por conta de times de futebol. Existem muitas maneiras que as pessoas podem se tornar inimigas uma das outras. E por vezes nem precisa ser aquele inimigo mortal, mas apenas aquela inimizade. Pessoas deixam de ser amigas uma das outras, deixam de cumprimentar umas às outras, deixam de falar com outras, às vezes por motivos muito bobos, porque pensam que estão com a razão. Eu estou com a minha razão, essa pessoa me fez isso, então agora eu não olho mais para ela, não cumprimento mais ela, não falo mais com ela. Qual deve ser a minha e a sua atitude diante disso? E é nisso que eu quero refletir com você nos próximos minutos. Olha que interessante o que a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala muito sobre isso, mas eu peguei aqui alguns versículos para que nós pudéssemos pensar nesse assunto. Um deles está lá em Provérbios capítulo 24, versículo 17. A Bíblia diz assim: não se alegre quando o seu inimigo cair, não exulte quando ele tropeçar, pois o Senhor se desagradará disso e dele desviará a sua ira. Olha que interessante o que ele diz aqui. Ele está dizendo que existe uma pessoa que Deus está irado com ela e algo está acontecendo com ela, ela tropeçou, ela caiu, ela teve algum problema por conta de uma ira de Deus sobre a vida daquela pessoa. E o texto diz assim: se você se alegrar quando o problema, o mal sobrevier no seu inimigo, não faça isso, porque Deus vai se desagradar disso. E Ele, o próprio Deus, vai desviar dessa pessoa a ira. Sabe o que esse texto nos faz entender? Nós não oramos a Deus pedindo que Deus nos vingue. Pelo contrário, nós oramos a Deus pedindo para que Deus tenha misericórdia dos nossos inimigos, misericórdia das pessoas que nos perseguem. Mas esse texto nos mostra que a vingança, ou qualquer tipo de vingança, é do Senhor, não é minha e não é tua. Não está nas nossas mãos. Quando nós nos sentimos ofendidos, quando inimigos nos perseguem, nós pedimos: Senhor, por favor, toma minha causa em tuas mãos. Olha para mim, age com justiça, tem misericórdia do meu inimigo, que ele deixe de ser o meu inimigo e se torne meu amigo. Em nome de Jesus, que essa ira que ele sente por mim passe, porque toda justiça pertence ao nosso Senhor. O poder está nas mãos dele. Esse texto nos ensina que nós não devemos nem torcer, nem se alegrar pela desgraça do nosso inimigo de maneira alguma. Isso não é característica de um cristão. Eu sei que talvez você vai comentar: que aconteceu algo muito grave comigo, algo que a pessoa me fez muito mal e não tem como eu não me alegrar. Eu sei, e é muito difícil passar por esse tipo de situação. Mas nós estamos olhando para o que a Bíblia diz. E aí nós vamos para o Novo Testamento e vamos entender o que Jesus fala sobre isso. Olha só o que Jesus fala sobre isso no Sermão do Monte, o sermão mais famoso de Jesus, talvez, que é uma gama de ensinamentos, são diversos ensinamentos no Sermão do Monte. E um dos ensinamentos dentro do Sermão do Monte, Jesus fala exatamente sobre a questão de amar o inimigo. Olha só que interessante, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43, Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Vocês ouviram o que foi dito. Ouviram de onde? De que lugar? Como assim? O que Jesus quer dizer com isso? Você já se perguntou? Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Jesus estava fazendo referência a um texto que está lá em Levítico capítulo 19, na lei, no Antigo Testamento. Jesus está dizendo assim: vocês ouviram o que estava escrito na lei. Vocês sabem o que estava escrito na lei. Na lei dizia o seguinte, Levítico 19, 18. Não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Veja só, aqui
O texto de Levítico está falando sobre o próprio povo, o povo hebreu, o povo que fazia parte da mesma etnia. Nós somos hebreus. Então, desse povo, não guarde rancor deles. Não se torne inimigo deles. Então, Jesus está dizendo assim, a lei dizia isso, mas agora eu venho para deixar essa lei mais completa. Ele diz assim, eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, o que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o seu Pai Celestial. Olha que interessante que Jesus diz assim, a lei dizia para que você não sentisse rancor das pessoas do seu povo, para que você amasse o seu próximo, aquele hebreu, aquele do seu povo. Agora Jesus está falando sobre um contexto para essas pessoas que estão sendo dominadas por Roma. Estão em Jerusalém, estão em Israel, mas tem o jugo de um inimigo, o jugo romano. Então eles tinham muitos inimigos. Cobradores de impostos, por exemplo, era um tipo de inimigo para eles. Imagine você ser cobrado de impostos por pessoa do seu mesmo povo amando de Roma. Então eles tinham inimigos. Para eles eram inimigos ferozes, pessoas que eles odiavam, pessoas que eles não suportavam. E Jesus diz assim, agora eu vou complicar mais ainda o negócio. Amar só o teu próximo, só o teu hebreu aqui, o hebreu, o teu próximo, tá fácil. É mais fácil você se resolver com pessoas ali que fazem parte do seu clã, que fazem parte do teu povo. Agora, Jesus diz, vocês vão amar os seus inimigos e vão orar por quem os persegue. Agora Jesus amplia isso. Não são só os hebreus, são todos os inimigos. E ainda, além disso, vocês vão orar por quem persegue vocês. Jesus diz, vocês vão amar os seus inimigos e vocês vão orar por quem persegue vocês. Amar o inimigo? Como se ama um inimigo? É você pagar o mal com o bem, sabe? Existem pessoas que talvez patrocinam o mal contra você, já te fizeram mal, já te prejudicaram e você talvez tenha o seu coração pesado com isso. Primeiro você precisa pedir para o Senhor tirar isso de dentro do teu coração. Senhor, me cura disso. Eu não quero sentir esse ódio que eu sinto por essa pessoa. E quando alguém patrocinar o mal contra você, pague com bem, com boas atitudes, não com más palavras. Mas sabe da melhor maneira que você pode pagar com bem? Orando por quem te quer mal. Deus pode mudar a intenção do coração das pessoas. Deus pode visitar alguém que te quer mal e mudar a intenção do coração dela, e essa pessoa pode vir até te pedir perdão por isso. Claro que pode, porque Deus é poderoso para isso. E isso é a marca de um cristão verdadeiro. Olha só, Jesus continua dizendo assim, qual é o benefício se vocês amarem apenas aqueles que amam vocês? Isso é fácil. É muito fácil você amar o teu filho, a tua filha. É muito mais fácil você amar o teu pai, a tua mãe, porque existe também um amor que vem em sua direção dessas pessoas. É muito mais fácil você amar o teu amigo verdadeiro. É claro, porque você recebe esse amor em troca, mas o difícil é amar quando nós não recebemos esse amor em troca. O difícil é amar quando nós não temos essa troca de amor. Jesus diz, que benefício há? Isso é fácil, isso não é difícil. Mas Jesus diz, sim, todos fazem, até os cobradores de impostos, olha só. Porque os cobradores de impostos eram muito odiados. Jesus diz assim, até os cobradores de impostos são capazes de amar aqueles que amam eles também. Jesus disse, se vocês na rua cumprimentarem apenas os seus amigos, aqueles que vocês gostam, abraçar, beijar, dizer o quanto amam, apenas aqueles que vocês conhecem, que vocês gostam, que são seus verdadeiros amigos, que benefício há nisso? O que você vai estar fazendo demais? Jesus diz, até os gentios, até aqueles que não conhecem a Deus, fazem isso. Então Jesus diz assim, faça ao contrário do que as pessoas esperam, porque desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai. Os verdadeiros filhos de Deus têm por característica amar, até mesmo aqueles que odeiam. Quando nós fazemos isso, nós nos parecemos com o nosso Pai. E quem é o nosso Pai? O nosso Deus Todo-Poderoso que está no céu. É com essa característica, é dessa maneira que nós mostramos e demonstramos que o amor de Deus está em nós. Pense com a mente de Cristo agora.
Se Deus nos pagasse, se Deus nos retribuísse de acordo com o mal que nós praticamos aqui, qual seria a sua retribuição? O que você receberia de Deus? Você já pensou quantas vezes você ofendeu ao Senhor e você não recebe a recompensa dele em atos de vingança? Pelo contrário, você recebe amor, você recebe graça e você recebe perdão pelos teus pecados. Reflete nisso. Se tem alguém que te odeia, ore agora e peça ao Senhor que cure o teu coração e que te ajude a ser como essa pessoa que Jesus pede que nós sejamos. Alguém capaz de demonstrar amor. Tá bom? Guarde essa palavra no teu coração, porque eu sei que isso pode fazer diferença para a sua vida, para os seus dias. Sabe por quê? Nos nossos dias, infelizmente, nós teremos inimigos que nós nem sabíamos que eram nossos inimigos. Deus te abençoe. Fique na paz.